Olá, famílias da Ecoescola, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Ecoar Parentalidade. Eu sou a Aline, diretora da Ecoescola e mãe de 3 crianças, e estou aqui novamente com a Marina e com a Cássia. O pedido de ajuda de hoje traz uma angústia muito comum, principalmente para as mães. Socorro, o meu filho não sai de perto de mim, ele me segue pela casa, chora se eu vou ao banheiro sozinha e não quer ficar com mais ninguém. Eu me sinto sufocada e culpada ao mesmo tempo. O que eu faço? Quem nunca, né? Cássia, eu não sei, faz muito tempo que a sua filha não é pequena, mas quem tem uma criança pequena... Eu ia até brincar, falar, nossa, você tá espiando lá em casa pra ver o que acontece. Gente, é literalmente isso, a gente não vai nem ao banheiro mais sozinha, né? Então a gente se sente sufocada. E é bem isso, eu acho que na maioria das vezes realmente esperado isso. Por quê? Porque a criança ela tem a mãe como porto seguro, entendeu? Por isso esse apego com a mãe. Então, o que a mãe tem que estar começando a fazer é essa transferência da referência que ela é para a criança, para ela não ficar somente sendo a referência da criança, né? E nisso a escola ajuda muito, né? A gente tem exemplos aqui na Ecoescola de como isso ajuda. A Cássia fala assim, me lembra do meu primeiro filho, que eu falava para minha mãe, eu não aguento mais, tudo sou eu, ele não fica com mais ninguém. E a minha mãe super tranquila, igual a Cássia. Não, mas calma, mas é porque você é a mãe dele, já passa. Nossa, e eu ouvia isso, né? Então, hoje quando vem uma mãe e fala, nossa, eu não consegui fazer nada, hoje a criança só ficou no meu pé, hoje eu sei que vai passar, né? Porque o meu mais velho tem até o momento uma transição quando eles já não procuram mais a gente, que eles ficam super bem, super de boa na deles. E aí a gente fala, nossa, que estranho, né? Antes ficava grudado e vinha, e é colo, e é tudo. E de repente eles começam a ter a vida própria deles. Mas até a gente se surpreende com isso na escola, né? Você vê uma criança que chega com a mãe chorando, que não quer largar da mãe, você fica olhando... E quando você vê essa criança transferindo um pouco dessa referência para o professor, ela vai com o professor, quando o professor chega, e ela vai feliz, né? Não chora de largar a mãe, até a mãe assusta. Né? Sim, então, assim... E eu acho que foi bem isso. Então, no meu primeiro filho... Era um pouco de insegurança, né? Por mais que eu quisesse ter essa liberdade, essa privacidade... Tinha aquela cobrança também. Uma cobrança, né? Uma insegurança. Sim. Vou deixar com o pai, mas não vai fazer do jeito que eu faço, né? E acho que, Marina, você é a que está mais próxima, né? Nossa, muito. E eu vejo assim, o quanto eu ainda centralizo bastante isso, né? E o quanto é importante a gente estudar, buscar também outras opiniões, outras referências, porque se a gente pensa em termos de desenvolvimento, a criança vê no comecinho ela como uma extensão da mãe. E aí depois disso, né, que ela começa a entender que ela é um ser separado, também não é tão fácil, porque aí gera também uma insegurança, um medo, né? E a mãe continua sendo essa figura de referência para ela. Só que se a gente centraliza, né, não deixa ninguém ajudar, nossa, nem ir no banheiro a gente consegue mesmo. E é todo um processo. O que eu acho bem importante, né? Transmitir essa segurança para a criança, porque se a gente está insegura, não adianta a gente falar, ai, vai, porque não vai, você já está mostrando na sua fala, com o seu corpo, que você não está segura com aquela ação. Então, a gente fala muito isso no acolhimento, né? Quando a gente começa o processo de acolhimento aqui na nossa escola, a gente conversa com as famílias e eu falo sempre para elas, falo, olha, é muito importante que vocês passem essa segurança, estejam seguros da escolha que vocês fizeram. Nós temos aqui os melhores profissionais. As coisas vão, né? A criança vai criar um vínculo, vai começar a entender a rotina da escola, mas essa segurança é fundamental nesse processo. Mas é muito difícil quando a gente é mãe, que a gente sabe que a gente precisa passar segurança. Mas nem a gente sabe como fazer isso, né? E a criança chora, e a criança gruda. Eu tenho um filho
ele é bem apegado, né? Vocês sabem, mesmo aqui dentro da escola, ele é um grudinho. E agora que ele tá, né, mais velho, mais maduro, que ele entra e não olha para trás e vai, mas por muito tempo comigo aqui dentro e ele ficava grudadinho. Como a gente pode, né, criar essa confiança, essa segurança, se a gente não está percebendo o nosso papel, o que a gente precisa fazer de diferente? Assim, uma dica prática. O que eu fiz, que deu muito certo, né? Acho que até foi a Cássia, ela fala bastante sobre isso, mas foi alguém aqui da escola que me ajudou, que me orientou, se eu não me engano foi a professora. Falou, olha Aline, comigo funciona sempre falar antes do que vai acontecer. Eu ia falar isso, né? Agora. Voltar na questão da previsibilidade. Você falar antes para a criança o que vai acontecer. E as mães usam muito isso aqui. A gente usa com as mães, né? Quando a criança está entrando, olha, mas a mamãe vai voltar. E eu vou te buscar, não é? Sim. E quando a criança faz aquela transição que você falou, que a gente vai da sala de aula para o refeitório. As professoras falam, não, agora a criança começa a querer chorar, nós vamos para o refeitório, depois a gente volta, depois nós vamos ter uma proposta, depois sua mãe vem te buscar, isso já acalma. E a criança consegue ter mais segurança. A gente tem relógios aqui na sala que mostra a passagem do tempo. Então, assim, mesmo como mães, que somos mães e somos educadoras, estamos aqui dentro do ambiente escolar. É diferente o papel de mãe, o papel de educadora, o papel de diretora, de coordenadora, né? E com a gente sente, até a psicóloga que recentemente esteve aqui na escola conversando com as mães disse isso, né? É uma extensão. Então com a gente eles fazem mais birra, eles ficam mais apegados, choram, essa extensão. Com a minha bebê eu percebo nitidamente, né? Os meninos chegam muito perto, ela começa a empurrar assim, tipo, afasta, né? Essa mãe é minha, não chega muito perto. E uma coisa muito interessante que eu comecei a fazer e que deu certo, falar para eles, nós vamos chegar na escola, e eu vou parar na porta e nós vamos descer como todas as crianças, porque lá dentro, né, eu trabalho na escola e vocês são crianças como todas as outras crianças. Sim. Então nós vamos descer e entrar pela porta da frente, eu vou parar onde as outras mães param e ir falando, né? A Cássia também deu uma dica muito boa, quando um dos meus filhos queria vir até a minha sala, o meu escritório, de perguntar para ele, mas tem outra mãe aqui na escola? As outras mães não foram trabalhar? Aí ele, sim, foram. Tem mãe de mais alguma criança aqui hoje? Não, não tem. Então a sua mamãe também está trabalhando e agora ela não está disponível, né? E as crianças são muito espertas, elas entendem, né? Quando a gente convida a pensar, a questionar, a buscar soluções. Então, assim, o que funcionou mesmo em casa foi dar funções, novamente ajudar, né, cooperar como uma forma de incentivar a autonomia dele e ele se sentir confiante. É porque quando a criança se sente segura, e com uma função, ela se sente livre para poder explorar, né, e desprender, de certa forma, dessa figura materna. Eu percebo lá em casa que tem alguns momentos do desenvolvimento da minha filha em que isso regride um pouco, né, que ela precisa novamente, assim, ter essa figura da mãe ali mais presente, da mãe, das educadoras, que ela tem um vínculo maior, né? Então chega alguém diferente, ela já fica um pouco, né, mais receosa, mas a gente precisa continuar incentivando, né? Mostrando que é um lugar seguro, que a gente confia naquelas pessoas. Também tem a figura paterna, que é muito importante nesse processo, até para a gente conseguir também descentralizar. Eu acho que isso que você falou é super importante. Mostrando para a criança que ali é um lugar seguro. A mãe mostrando essa segurança para a criança é que vai possibilitar que a criança se sinta segura. E isso na escola é fundamental. Sim. E serve para os avós também, né? Sim. A gente quer criar os nossos filhos com alimentação saudável, sem tela, e muitas vezes os avós, primeiro que eles não têm, né, a obrigação, eles não entendem, então a gente coloca muita pressão assim, né, de não pode isso, não pode aquilo.
E a criança, quando é pequena, ela não compreende. Então, isso se mistura com a figura de segurança, né, da avó. Depois eles crescem e aí eles aproveitam, né? Que eles aprendem o que pode com a avó e o que não pode em casa com a mãe. E essa questão, né, da gente colocar uma expectativa de que tudo tem que ser do nosso jeito para poder funcionar. E a criança acaba, muitas vezes, não sentindo a segurança necessária com outras pessoas. Sim, e serve tanto para os avós, para o pai, quanto para a escola, quanto mãe de primeira viagem, agora falando, né? A gente tem essa ideia de que precisa sair tudo exatamente do nosso jeito. E de outros jeitos também dá certo, né? Então, a gente vê na escola, né? Muitas vezes quando a criança começa na escola, a mãe tem assim, só dorme se for no colo. Para comer tem que ficar distraindo para conseguir comer, né? E aqui na escola a criança vai descobrindo que ela tem há outras formas, né? E tá tudo bem, não é igualzinho acontece em casa e tá tudo bem, isso vai ampliando o repertório da criança, é muito importante também. Isso enche a gente de orgulho, né? Quando a gente vê algo no nosso filho que não veio da gente, que não foi da nossa casa, mas é algo, né? Um gesto, uma boa maneira, uma gentileza e que você fala, nossa, que legal, ele tá aprendendo e de outras formas e com outras pessoas, né? Então, eu acredito que a nossa dica prática para essa mãe que está se sentindo angustiada, sobrecarregada, né? Primeiro, respire, cuide de você, porque os primeiros anos de vida das crianças realmente acaba tendo esse apego maior com a mãe, como a Cássia explicou, né? Que faz parte. Eu sei que para quem está vivendo não é tão simples, mas os dias são longos e o ano é muito curto, passa muito rápido, dá saudades, eu posso afirmar que dá saudades. E a dica de ouro é, encontre quem é a sua rede de apoio, né? Pense quem são pessoas que mesmo do jeitinho deles, você pode confiar para dividir essa tarefa, para dividir essa função, né? Seja em casa com os familiares, um amigo ou a escola como uma rede de apoio. E aquilo que a gente sempre fala, né, Marina, aqui na Eco Escola. Não tem que ser a casa ou a escola. Casa e escola estão aqui para somar na vida das crianças e das famílias também, porque nós somos rede de apoio para muitas famílias, né? Sim. Então é isso. Obrigada por estarem conosco em mais um episódio. Um abraço e até o próximo Ecoar Parentalidade.